Boa tarde, turma, boa tarde. Estamos aqui novamente dando sequência aos nossos vídeos. Semana passada falamos sobre inteligência financeira e essa semana eu gostaria de trazer, tive uma provocação de um cliente esses dias e eu elaborei para ele, foi bem engraçado a nossa troca, o que seriam os 10 mandamentos sobre investimento, os 10 mandamentos para os investidores, tá? Então eu vou trazer um pouquinho sobre isso. São mandamentos que conversam ali um pouco sobre comportamento, finanças, decisões, tá? Então é uma percepção macro aí para você que vai ingressar aí no mercado financeiro, tá? Então, sem muitas delongas, né, indo aí para a nossa primeira e o que eu enxergo ser a mais importante. Primeiro mandamento: amigo, o que enriquece é o trabalho, tá? Eu julgo até ser talvez o mandamento mais, não diria o mais importante, mas de fato o que antecede a todos os outros, né? Na semana passada eu falei muito sobre momento, né, de vida, momento de carreira, acumulação de patrimônio, crescer o patrimônio, criar o patrimônio, né? Então esse mandamento ele vem muito de encontro com essa questão das pessoas pularem essa etapa inicial, né, de realmente trabalhar, focar muito o seu tempo e a sua energia no âmbito profissional, né, criar receita. Muita gente já parte para o mercado financeiro, acha que vai ficar rico investindo, tá? A gente precisa entender que o mercado financeiro ele é sim um grande aliado, tá? Na perpetuação do patrimônio, mas ele não cria capital, tá? Você precisa trabalhar e aí sim investir, tá? Segundo mandamento, esse aqui conversa muito com viés emocional: não insista em erros, tá? Assim como em qualquer outra vertente da sua vida, no âmbito financeiro, nos investimentos, é muito possível que ao longo da sua trajetória você vá cometer algum erro, tá? Daí é até importante, por isso que a gente preconiza muito pela questão da diversificação, tá? Errar pequeno, mas isso é inerente, seja algum ativo, seja de repente na aquisição de algum imóvel, infelizmente isso faz parte, tá? Mas o que infelizmente a gente vê muito acontecer? As pessoas não aprendem com isso, as pessoas não analisam aquela situação e realmente tiram um proveito daquilo, para dali para frente evitar, né? Realmente entender, compreender onde que eu errei, né? Fui emocional, não fui, faltou fazer mais conta, ou realmente me empolguei. E o pior, muita gente se ancora, né, naquela decisão e espera o cenário melhorar para de repente sair de uma posição. A gente vê muito isso com o mercado acionário, né? As pessoas compram uma ação, ela cai, a empresa perdeu o fundamento, mas ela não quer sair. Ela fala que só vai sair quando o preço voltar ao preço que ela havia comprado. Pessoal, não insista nos erros, entendam que errar, infelizmente, faz parte, tá? Terceiro, também muito importante, terceiro mandamento: invista, não especule, tá? Isso aqui conversa sim um pouquinho ali com o nosso primeiro mandamento, tá? A gente não pode achar que vai achar a oportunidade certa no momento certo, que vai estourar a boca do balão, achar uma bombinha no mercado acionário, curto prazo, tá? Investir é sobre perpetuar o seu patrimônio ao longo do tempo. É fazer análises fundamentalistas, alocar o seu dinheiro realmente aonde ele vai te trazer uma rentabilidade, vai te dar segurança ao longo do tempo. Aqui também conversa muito de você entender o seu perfil e investir de acordo com aquilo, tá? Mas não tente acertar um tiro certeiro, tá? Curto prazo é muito ruído, é muita especulação, a chance da gente se enviesar e tomar uma decisão errada é muito grande, ok? Quarto mandamento, esse também é extremamente crítico, também conversa muito com a parte de diversificação. Ninguém pode prever o futuro, tá? Existem sim as análises, existem os profissionais de mercado, existem analistas geopolíticos até que uma visão mais macro, tentar entender algumas possibilidades e etc. E é importante que a gente esteja munido de algumas informações, mas meu amigo, a verdade é que o futuro a Deus pertence.
E se você investe o seu dinheiro meramente tentando casar timing, você também vai tomar invertidas, tá? Uma coisa que a gente vê muito acontecer é com o dólar, né? Muita gente tentando prever para onde o dólar vai. Só que essa pessoa ela esquece que tem fator micro no país, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem situações nacionais que impactam o valor do real frente ao dólar, né? Aqui no caso. Existem questões macro, existem uma série de fatores, tá? que acarretam uma imprevisibilidade mesmo para onde o dólar vai, tá? Então aqui só um exemplo, mas também é importante a gente estar diversificado para não tentar ficar acertando o timing, porque a probabilidade de você errar é muito grande, tá? Quinto mandamento, tá? Aqui também conversa um pouquinho, né, com a questão de investir e não especular. Tempo e consistência constroem patrimônio. Esse mandamento também é muito importante, principalmente para os jovens, tá? Eu gosto muito de fazer uma analogia aqui com relação a profissionais até renomados, né? Warren Buffett, Peter Lynch, aqui no Brasil, Luiz Barsi, né? Pessoas que ao longo do tempo conseguiram construir um patrimônio fazendo arroz com feijão, fazendo simples que funciona, tá? Inclusive eu até gosto de uma analogia da gente entender como funciona mesmo a fórmula dos juros compostos. Se você olhar para a fórmula dos juros compostos, você vai ver que o que está elevado, né, lá na fórmula é o que? É o tempo, tá? Por isso que você já deve ter ouvido falar da bola de neve, por isso que você já deve ter ouvido falar da exponencialidade, que é o dinheiro dando retorno para você ao longo do tempo e como isso vai aumentando. É justamente por isso, tá? Então, preconize, novamente, invista sem especular e a consistência é o que vai te trazer resultado lá no longo prazo. Sexto mandamento, tá? Aqui olhando obviamente um pouco mais para a pessoa física, não se alavanque, não se endivide pensando meramente em investir, tá? Aqui também não é tão comum, obviamente, a gente vê, são poucos investidores, poucas pessoas que tomam esse tipo de risco. A dívida, ela faz sim muito sentido se for muito bem planejada, tá? Quando a gente olha para empresas, até inclusive empresas listadas que a gente acompanha, existe até uma questão de diferimento fiscal. Você se endividar, se alavancar com propósito, saber se endividar no momento certo, pode ser um tiro certeiro, pode fazer muito sentido. Mas para a pessoa física, mirando meramente ter uma rentabilidade maior ali no mercado acionário, criptoativo, isso traz um risco gigantesco na hora que você for honrar esses passivos, tá? Então você, pessoa física, não se aventure se alavancando com operações, ok? Sétimo, diversifique de forma consciente, tá? Esse aqui é bem já calejado, né? Acho que todo mundo escuta sobre isso, né? Não colocar os ovos na mesma cesta, e aqui realmente não tem muito segredo, tá? A diversificação é o que salva, porque se uma parcela da sua carteira está indo mal, a outra balanceia, e é aquilo que a gente conversou sobre não conseguir prever o futuro, né? Hoje a gente fala de uma Selic no Brasil a 15%, 14%. Há 5 anos atrás ela era 2%. Né? Então imagina uma pessoa que está 100% na renda fixa e acaba pegando uma inversão de juros e indo lá para 2%. Quando ela for se movimentar depois, já vai ser tarde. Então por isso que é importante a diversificação. E aqui um ponto interessante, não só necessariamente em produtos, né, dentro do seu país, mas inclusive até geograficamente, né? Nós estamos num país de terceiro mundo, é inerente que a nossa moeda vá se desvalorizar frente ao dólar, que é uma moeda mais forte. Então diversifique até geograficamente, saia do risco soberano do país. Oitavo mandamento, priorize segurança e gestão de risco, tá? Muita gente olha para investimentos e já bate muito na questão de rentabilidade. É óbvio que é importante, né? Não vamos ser... importantíssimo a gente estar aplicando um valor e entender como aquilo vai nos trazer um retorno no prazo, tá? Mas aqui a gente pode até voltar ali na questão dos juros compostos. O mais importante no longo prazo é você não
sair do jogo, concorda? Você passa anos, né, ali acumulando, juntando, aí de repente num ano específico, em um ano específico você toma um tombo de 50%. Todo o trabalho que você teve nos últimos 10 anos foi por água abaixo, você vai levar mais uns 5 a 10 anos para se recuperar, por causa às vezes de uma besteira que você fez num ano específico, tá? Então isso aqui também é muito importante. A gente vê muitas pessoas tendo um viés um pouco errado com relação a isso. O investimento ele é uma tríade: prazo, retorno e risco. O risco precisa ser muito ponderado, tá? Porque é através de uma decisão boba que você faz aí num período extenso dos seus investimentos que você pode se prejudicar e perder anos e anos da sua trajetória, tá? Nono mandamento, aqui também primordial, falei muito semana passada: controle emocional define resultados, tá? Aqui no Brasil isso é muito comum, é inerente ao ser humano, tá? Mas a sensação que a gente tem é que de fato no Brasil é comum a gente ver muito esse viés de Maria vai com as outras mesmo, né? Do FOMO, Fear of Missing Out, tá? Então tudo que está nas notícias, tudo que está no hype, é muito difícil, assim, você já pode abrir a sua rede social, vai ter gente falando disso, as páginas de influenciadores estarão abordando os assuntos, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus clientes: amigo, se está sendo muito hypado, se está todo mundo falando sobre aquilo, é porque o momento já passou. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui, obviamente, estou preconizando muito essa questão da Maria vai com as outras, mas também em diversos outros viés emocionais, viés de ancoragem, né? Também é muito comum a gente ver, já abordei aqui, falei, tá? Às vezes até mesmo ganância, olhando por esse lado também, né? Gente que tem dificuldade, às vezes, de usufruir do patrimônio também por uma questão ali de, às vezes, um receio, um medo, algo até psicológico, um trauma que a pessoa não conseguiu resolver, tá? Então a gente precisa manter a frieza, tem que ter uma análise crítica, né? Porque isso é o que nos traz serenidade e evita decisões imprudentes, tá? 10º e último mandamento também muito importante, tá? Aqui já olhando para uma visão mais sistêmica da vida do investidor: tenha clareza de objetivos antes de investir, tá? Aqui a gente também olha muito para essa questão de fase de vida, né? Eu lembro que na semana passada eu falei muito sobre isso, né? De pessoas que às vezes têm a consciência, sabem o que fazer, mas estão descasadas com o seu momento de vida, né? Então, e isso conversa com o patrimônio da pessoa ao longo da vida, que é muito também sobre planejamento financeiro, né? Então, se você é uma pessoa que já está ali, né, numa fase de vida mais avançada, pensando em usufruir mais, né, da sua renda, você não pode estar posicionado, por exemplo, só em ações, né? Não casa com o seu momento de vida. Mesma coisa com você, né, de repente já está vislumbrando aí, pô, ano que vem eu vou casar, né? Isso é muito comum aqui conosco, né, de clientes que nos procuram: ó, eu tenho esse objetivo para o ano que vem, eu vou casar, vou comprar um carro. A sua carteira, o racional do seu portfólio, ele tem que estar construído para isso, né? Então aqui a gente fala muito sobre liquidez, risco também, né? Se você precisa do dinheiro, tem a previsibilidade, a possibilidade de talvez usar num curto, médio prazo, você tem que estar à mercê de um risco controlado, tá? E infelizmente, na maioria dos casos também a gente não vê isso acontecendo. Olhando de uma maneira mais fria, o portfólio até pode ser um portfólio bom, mas quando você casa com o momento de vida da pessoa, o que a pessoa realmente quer para ela, a fase de vida que ela está, não condiz com o momento de vida, não condiz com o perfil dela, tá? Então a gente também precisa saber olhar para a nossa vida e planejar mesmo, ter um planejamento financeiro dos nossos objetivos, tá? Então eu encerro por aqui. A conclusão é a de sempre: tenha bastante consciência sobre o seu perfil, tenha bastante consciência sobre os seus objetivos, sobre aonde você se vê daqui a 10 anos, tá? Saiba planejar a sua vida, saiba olhar para outras ramificações da sua vida, tá? Como que está o controle de risco com seguro, né? Como que está
a sua parte de muita gente já em fase de sucessão patrimonial e não olhando para isso, para a carteira, como que está a liquidez, infelizmente muita gente também não olha, então a gente precisa demandar mais tempo, a gente precisa olhar com mais carinho, especialmente tirando a parte emocional da conversa, tá? Sou o Lucas Maia, da Vind Wealth, um prazer estar aqui com vocês, semana que vem estamos aqui novamente. Tchau, tchau.